2027, o que muda com a cooperativa? Falei do ato cooperado, né? O produtor vendeu para Primato. Ato cooperado. Alíquota zero. Não paga. O produtor vendeu um leitão para Primato. Não paga. É ato cooperado, alíquota zero. A Primato vendeu a ração do leitão para o cooperado. Também não paga. Alíquota zero. Ato cooperado. Agora, uma mudança fundamental. Entre as partes, entre cooperativa e cooperado, não tem incidência. Mas, a partir do momento que a Primato pegou aquela produção, transformou ou vendeu para frente, aí tem a tributação. Normal pelo item. Então, aqui é um ponto que altera muito do regime atual. O regime atual lhe dá alguns benefícios fiscais, em termos de PIS/COFINS, principalmente, que não existem em 2027. Então, o nosso trabalho aqui, vamos falar, porta para dentro da Primato, é adequar a operação da cooperativa à perda desses benefícios, otimizar a carga tributária em relação à perda desses benefícios. Mas pensar, não, eu sou pessoa física, não sei o quê, minha dúvida é, vou pagar mais para vender para a Primato? Não, por causa do ato cooperado. Vou pagar mais para vender para uma cerealista privada? Vai. Lá não tem ato cooperado. Lá a tributação é pelo item. Então, até uns exemplos mais para frente, a gente vai ver que, pelo mesmo preço, a operação com uma cooperativa te custa menos. Esse é um recado importante para produtor rural cooperado entender operação cooperativa versus mercado privado. Pelo mesmo preço, você paga mais operando com um agente privado. Então, isso é importante, porque a reforma tributária ela vai passar também por negociações de preço. Então, mais para frente, a gente vê isso de maneira mais detalhada. 6 pontos práticos do novo regime do ato cooperado. Aqui eu estou falando só de cooperado cooperativa, né? Então, sem imposto na entrega cooperativa, vendi para a cooperativa, não tem imposto, ato cooperado, alíquota zero. Comprei da cooperativa, comprei sem imposto também, porque não é ato cooperado também. Os insumos também são com diferimento, né? No caso da cooperativa não muda, porque não pagaria de qualquer forma, seja pela alíquota zero ou pelo diferimento. Então, a gente falou lá do caso do contribuinte que tem mais crédito do que débito pelas vendas. Esse cara acumula créditos. Ele pode transferir esse saldo credor para a cooperativa. Então, aqui também está em construção um programa de transferência do saldo credor do cooperado para a cooperativa, em troca de retirada de bens, de maquinário, de equipamento, de ração, de semente, de defensivos, enfim. Então, aquele crédito que no produtor, às vezes, demora para ser monetizado, ou o produtor não sabe fazer essa operação, a Primato está estruturando um programa onde ela ajuda a fazer essa apuração, ela apropria esse crédito para ela, por quê? Porque ela consegue passar isso para frente para fornecedores, ela tem a equipe que faz a monetização disso mais rápido, então ela puxa o crédito do produtor, ela utiliza isso daí e, em troca, ela disponibiliza uma linha de consumo para o cooperado retirar bens, mercadorias que sejam do seu interesse. Então, ainda faltam detalhes técnicos, práticos, né, da Receita Federal e da Receita Estadual, mas assim que esse sistema estiver desenvolvido e pronto para lançar, serão comunicados também. Sobras da cooperativa. Então, as sobras para todos os fins também não são tributadas por IBS e CBS. Então, ao final do ano, eu tenho lá R$500 mil de sobra que a Primato vai ou me capitalizar na minha cota, ou ela vai me distribuir em dinheiro. Também isso daí não tem a incidência de IBS e CBS. Aqui é um dos pontos críticos da reforma. Eu estou falando, acho que tudo que eu falei aqui, para o produtor, sinceramente, importa, não importa? Isso daqui é tudo meio para chegar no fim. O que é o fim? Gustavo, sobra dinheiro ou não sobra? Me fala logo, como que eu faço para sobrar dinheiro, para sobrar mais dinheiro, ou para eu não perder dinheiro? Aqui a gente está caminhando para o aspecto econômico. Eu falei antes, preço por preço, a operação com a cooperativa é mais barata. Então, aqui a gente vai explicar por quê. Então, comparar o ato cooperado com a operação privada. Aqui na esquerda, na cooperativa com o ato cooperado.
quando eu vender algo para a cooperativa, eu, produtor rural, não vou pagar os novos tributos, por causa da alíquota zero. E quando eu comprar da cooperativa, como a cooperativa não vai ter tributo para pagar também, provavelmente eu comprarei mais barato do que numa operação com um agente privado. Então, isso é relevante, isso é um ponto de planejamento que tem que levar em consideração também. Agora, com agente privado tributado, eu vendi o soja lá. Se eu vender o soja para uma cerealista, para uma trading, eu vou ter a tributação na minha venda. Então, aproximadamente aqueles 10% que eu falei. Esses 10% lá em 2033, né? Vamos falar para 2027, 3%. Vou ter. Quando eu comprar, dependendo do item que eu comprar um maquinário de uma operação privada, que não seja autocooperado, vou pagar o tributo na compra desse maquinário. Eu falei antes, né? Eu pago o tributo, pago em dinheiro, e ele vira o quê? Ele vira crédito lá para eu ressarcir não sei o quê. Então, esse dinheiro, na prática, não é perdido, mas é melhor ter no bolso do que ter em tributo a recuperar. Então, essas são diferenças muito importantes. Cooperativa. Vendi, não pago. Comprei, não paguei. 0 a 0. Custo líquido, ok. Custo líquido meu é o que eu paguei efetivamente. Privado. Vendi, paguei imposto. Comprei, paguei imposto. Vou ter que saber diferenciar qual que é minha receita líquida da minha receita bruta. Então, isso é importante também. Saber sempre calcular, vai ter que aprender a calcular o que sobra depois dos impostos. Isso é muito importante. Não é nesse momento que a gente vai sair com isso na ponta da língua, mas, ao longo do tempo, o ideal é que tanto cooperados quanto cooperativas saibam fazer essa diferenciação. O que o produtor rural precisa levar desse resumo, né? Dessas informações? Com a cooperativa, eu não pago imposto. Comprando ou vendendo para primato, é ato cooperado, não pago imposto. Então, o que eu pagar para primato, ou o que a primato me pagar, é o valor do produto mesmo, não tem imposto naquilo. Então, beleza, a primato não tem crédito tributário do que ela me compra, e eu não tenho crédito do que eu compro para primato. Operação otimizada pelo líquido, pelo custo mesmo. Agora, com agentes privados, o meu desembolso será maior. Então, inicialmente, eu vou comprar o trator do privado, vai ter um imposto que eu vou pagar junto com o custo do produto, mas depois eu recupero esse imposto via crédito na minha escrituração. Então, é o que eu falei. Em certos casos, o crédito pode ser interessante ou não, mas é melhor ter dinheiro no bolso do que ter crédito tributário para recuperar do Estado do Paraná, por exemplo. É difícil recuperar crédito tributário. Então, essa avaliação de custo e timing da recuperação é um dos pontos fundamentais para verificar com quem eu opero em 2027. E, nisso, as cooperativas continuam tendo uma certa vantagem em relação aos agentes privados. Aqui, umas vendas na prática, né? Alguns exemplos com números. Usamos aqui 2 exemplos bem básicos, superficiais, de uma operação de leitão e de soja, só para o pessoal tentar captar qual que é a essência desse líquido ou não. Vamos usar aqui, venda de leitões, R$100 mil em venda de leitões. Aqui eu estou usando 2 exemplos de contribuintes, né? Porque o não contribuinte não teria um imposto de qualquer jeito, ele não apura débito ou crédito, então não faz diferença para ele. Mas aqui, no caso de uma venda de contribuinte, de R$100 mil de leitão. Para nivelar o entendimento, a gente viu antes lá que a compra do leitão, um animal em pé, vivo, ela é tributada. Ela é tributada. Então, vai pagar lá, eu falei, 3% o ano que vem. 11% lá no final da transação e 3% no ano que vem. Então, 3,4% aqui está sendo usado ali no quadrinho da direita, na segunda linha. 3,4%. Por R$100 mil, se os dois me pagassem R$100 mil, o que acontece? Vamos primeiro na cooperativa, ali na esquerda. Fechamos 100 mil, eu não tenho imposto na saída, por causa do ato cooperado. O que entra no meu bolso? 100 mil. Tá bom. Agora, se eu estou lá
negociando entre a Primato e um agente privado aqui, os dois me pagam 100 mil. Só que no privado, eu vou ter um débito na minha venda de 3.400. Então, não me sobra 100 mil. Me sobra 100 mil menos 3.400, com o abatimento lá dos créditos que a gente viu. Então, o ponto importante, não sobra 100 mil numa venda tributada para um agente privado. E aqui a gente falou de preço, né? Então, num agente privado, numa negociação privada, para ela ser equivalente à da cooperativa, você tem que tirar o imposto, os tributos dessa operação. Então, aqui, falar, quero estar em pé de igualdade com a Primato nessa operação. O privado teria que pagar 103, 104, 105. Então, isso é uma mudança grande. Então, efetivamente, esse ano que vem, verem diferenças de tabela entre cooperativas. Por que a cooperativa está pagando menos? Porque você vende pagando menos, você vende sem imposto para a cooperativa. Então, é uma coisa importante de alertar já, porque provavelmente vai dar ruído. Não sei quem está pagando R$8 no quilo, e a Primato está pagando só R$ 7,95. É por causa do tributo também, leve isso em consideração. Então, tem uma mudança muito grande para o ano que vem que precisa ser levar em conta. Aqui, soja, é o mesmo exemplo, né? Então, aqui o soja é uma operação um pouco maior. 1 milhão para a cooperativa, não pago nada, sobrou 1 milhão no meu bolso. Para o privado, de 1 milhão, eu já vou pagar 34 mil de CBS, que é o meu débito, né? Então, vai me sobrar lá 1 milhão menos 34 mil que eu vou pagar na venda. Então, para estar em pé de igualdade, o que o privado teria que fazer? A Primato está te pagando 1 milhão, e para te sobrar esse 1 milhão aqui, eu, privado, serialista, vou te pagar 1 milhão e 30, 1 milhão e 20, 1 milhão e 40. Então, esse é o parâmetro de negociação para o ano que vem. O que importa sempre é quanto dinheiro sobra na tua mesa. O dinheiro que sobra no teu bolso, na tua mesa, é o que te pagam, menos o imposto que você vai pagar. Então, não é a receita bruta, né? Em termos técnicos contábeis, não é a receita bruta, é a receita líquida para o ano que vem. Então, com a cooperativa, a receita líquida vai ser igual ao que te pagam. Na atuação no mercado, com agentes privados, é o quanto me pagam, menos o imposto que eu vou pagar. Isso é o que me sobra. Então, isso é muito importante para se planejar, ver com quem eu estou operando, se vai ter faixas diferentes para o ano que vem, vai ter precificação diferente, para fins de não optar por uma coisa que, à primeira vista, pareça mais vantajoso, mas, no fim da prática, sobra menos dinheiro para o cooperado.